então, só para a gente dar continuidade, então, né, na aula passada nós tivemos a aula 1, sobre a introdução, né, um pouquinho da unidade de alimentação e nutrição e sobre a administração. E agora nós vamos dar continuidade e nós vamos começar a entender um pouquinho como que funciona, então, essa unidade de alimentação e nutrição. Unidade de alimentação e nutrição, segundo o Teixeira, que é um autor de um dos livros, né, de gestão de unidade de alimentação e nutrição, o livro de 2004, ele descreve, né, como uma unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que desempenha atividades relacionadas à alimentação e à nutrição. Como eu falei com vocês, a unidade de alimentação e nutrição, ela pode estar em vários segmentos, né? Um restaurante, uma cozinha de um restaurante, de um hotel, para pessoas que, né, que estão embarcadas, hospitais, escolas, indústrias, né? Existem muitas indústrias que terceirizam o serviço de alimentação, ou que preferem, em vez de ter que de liberar o funcionário para ir à casa para poder se alimentar, principalmente nos grandes centros, porque nos grandes centros, imagina você liberar uma pessoa, às vezes, para ir para casa almoçar, tem gente que, se for para casa almoçar, vai levar 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar, não é viável, né? Tem empresa que dá 1 hora, no máximo 2 horas de almoço, então, acaba sendo muito mais viável e produtivo para a empresa manter esse funcionário na empresa e oferecer aquela alimentação ali. Muitas em forma de quentinha, muitas já tem um refeitório, que o funcionário vai, né, no refeitório, come, que é um ambiente um pouco de lazer também para o funcionário se descontrair. Os refeitórios hoje em dia, né, tem ar-condicionado, televisão, tem micro-ondas, às vezes a pessoa não quer comer lá e quer levar alguma coisa de casa. Hoje em dia as empresas, elas oferecem um certo conforto para esse funcionário, né, se sentir um pouco mais em casa, um pouco mais à vontade. Em relação à gestão de serviços, como é que trabalha? Como é que funciona essa gestão de serviços na área de alimentação e nutrição? A primeira gestão de serviços que existe nessa área de alimentação e nutrição, a gente chama de serviço próprio, que significa autosserviço ou autogestão. O que significa isso? Significa que a própria empresa, ela vai ser responsável pelo serviço oferecido. Vamos supor, o Hospital Armando Vidal é um exemplo. O Hospital Armando Vidal, de São Fidélis, é serviço próprio. O que significa isso? Que o próprio hospital contratou a nutricionista, os funcionários da cozinha são todos funcionários do hospital, eles mesmos que fazem as compras, eles que servem a refeição do paciente, do funcionário, não tem negócio de nota fiscal, de receber, tem nota fiscal para poder pagar dos fornecedores que eles compram, né? Mas não tem que... não é um serviço terceirizado, que você tem que pagar por aquilo. Ele mesmo é o responsável por tudo que ele está fazendo. Então, é um tipo de modalidade que a empresa ela vai assumir toda a responsabilidade. Então, o hospital ele é responsável por tudo que ele está fazendo, tá? Inclusive técnica, né? Pela elaboração das refeições, desde a contratação de pessoal até a distribuição dessas refeições para os pacientes, né, para os comensais, necessitando, portanto, de uma infraestrutura em quadro de pessoal adequado. Devido à sobrecarga técnico-administrativa que o serviço próprio acarreta, muitas instituições optam por terceirizar o serviço de alimentação. Por quê? Realmente é uma sobrecarga técnico-administrativa que, se um hospital não está acostumado, o hospital que eu estou dando um exemplo, mas na verdade um hospital ou qualquer tipo de empresa, não tiver acostumado com esse tipo de serviço, ele se atrapalha. Então, ele acaba, às vezes, preferindo em terceirizar o serviço, porque ele vai passar a responsabilidade de tudo para a empresa que ele contratou. Claro que tudo vai ter que estar muito bem definido no contrato, o que é responsabilidade da empresa contratante, da empresa contratada, né? Enfim. E, claro que você paga um custo por isso, né? Você vai ter que pagar para essa empresa trabalhar, que é uma taxa administrativa, tá? E aí vai variar de acordo com que a empresa vai ofertar. Isso varia muito de acordo com o contrato. Quanto mais elaborado o contrato, maior sua mão de obra que você vai ter que ter, mais você vai gastar com os insumos para fazer o cardápio, né? Porque é um cardápio mais fino, mais elaborado, de acordo com o número de refeições. Então, tem vários segmentos, que eu vou falar mais na frente para não confundir a cabeça de vocês. Então, só lembrar, o que é serviço próprio? É autogestão, né? A própria empresa vai gerenciar tudo, da mão de obra, à compra dos insumos, a servir as refeições, a tudo, tá? E, inclusive, a infraestrutura.
tá? Dos equipamentos, dos móveis, dos utensílios, tudo é por conta da própria empresa, porque é serviço próprio, ok? Nós temos uma outra modalidade que nós chamamos de serviço terceirizado, que é o que eu falei agora, né, que eu citei um exemplo, é a modalidade onde se contrata uma empresa especializada. Não vai ser qualquer empresa, né? Não é qualquer empresa que vai poder ir lá e vai terceirizar o serviço de um ano. Vai ser uma empresa especializada que a única coisa que ela faz é isso. Existem empresas terceirizadas de limpeza, por exemplo. A Biomed é uma, que é muito conhecida em Campos. A Biomed é uma empresa que a maioria dos hospitais de Campos terceirizam o serviço de limpeza do hospital. E a Biomed é uma das empresas que trabalham em vários hospitais. Elas ganham, né, através de licitação. O presídio de Campos, ele, no caso, ele terceiriza, né? Terceiriza. O Degás é terceirizado. Degás, isso aí. Degás é terceirizado, é uma empresa terceirizada que serve alimentação. É uma empresa, inclusive, do Rio, né? A Mendes dos Santos era a antiga Rio Food, agora mudou o nome para o nome antigo da empresa, que agora é a Mendes dos Santos, é uma empresa do Rio. Ela entra através de licitação, né? Todas as empresas, através de licitação. Por quê? Elas pegam várias empresas do mesmo segmento, oferece o que ela quer no contrato, o contrato igualzinho, né? Ela passa para as empresas que ela vai contratar. Qual é o contrato? Para quê? Para ela poder fazer tomada de preço. Eu vou fazer licitação com a Sapori, com a Rio Food, com as empresas que se interessarem também, né, em participar. E vai fazer licitação. E aí eles vão ver qual empresa que vai atender mais em relação a preço, em a tudo que vai ter que seguir no contrato, e para poder fechar o contrato, entendeu? E lá no Degás, a empresa é a Mendes dos Santos, que ela renovou o contrato, ela tem ganhado sempre, ela tem feito um bom trabalho lá. Então, esse serviço terceirizado, ela é a modalidade onde a gente vai estar contratando uma empresa especializada em alimentação, e o fornecimento dessas refeições vai ser através de um contrato firmado entre a empresa e a prestadora de serviço. Só que, nesse tipo de contrato de serviço terceirizado, nós temos vários tipos de contratos, né? Nós temos contratos comodato, de refeições prontas transportadas, refeições convênio. A empresa ela vai ter que ver qual é o tipo de contrato de serviço terceirizado. O que é comodato? Oi? O que é comodato? Vou explicar uma. Comodato, eu vou explicar uma por uma, tá? Só para não confundir a cabeça de vocês. Aí o que acontece? Dentro desses três tipos de contratos de serviço terceirizado, a empresa ela vai estar escolhendo qual que é o tipo de contrato que vai, né, ser mais propício para que ela funcione. Vamos lá agora que eu vou falar uma por uma. Dentro de comodato, só para confundir um pouquinho mais, dentro de comodato, nós temos 3 tipos de contrato. Além desse contrato, nós podemos escolher entre 3 tipos de gestão, como é que nós dizemos. O que seriam esses tipos de gestão? Nós temos o tipo de contrato mandato, nós temos o contrato gestão e nós temos o contrato gestão mista. Calma que eu vou explicar um por um também, tá? Então, o que seria esse tipo de contrato? Essa empresa vai contratar, né, vai terceirizar o serviço dessa empresa especializada. A empresa contratada utiliza instalações da empresa contratante para o preparo das refeições. Então, o que acontece? Você terceirizou o serviço, mas a instalação para você fazer refeição vai ser da empresa que te contratou, tá? E a contratada, ela vai assumir toda a responsabilidade, desde a aquisição dos gêneros até a distribuição das refeições. Quais seriam as vantagens desse tipo de contrato? A empresa contratante vai transferir toda a responsabilidade da UAM para a empresa que contratou. Qualquer problema, muitos fazem isso porque, além da empresa não entender nada, né, de alimentação, de UAM, não quer muito trabalho, muitos fazem isso porque transferem, inclusive, a responsabilidade, por exemplo, de um processo jurídico de um funcionário. Por quê? Uma empresa enorme, que serve não sei quantas mil refeições, terceirizou o serviço. Embora os funcionários, exemplo a Unimed, né? Nós terceirizamos o serviço lá da Unimed, que é terceirizado. Então, a minha empresa terceirizada está lá servindo uma refeição na Unimed. Embora nós estamos trabalhando dentro da Unimed, nenhum funcionário é da Unimed. Nós somos funcionários de quem? Da empresa terceirizada. Então, se tiver um problema trabalhista,
o problema vai ser de quem? Não é da Unimed, é da empresa contratante. Então, ele passa toda a responsabilidade, desde o processo trabalhista, porque existem muitos, não só na área de alimentação, estou falando assim, em várias empresas, né? Sempre tem funcionário botando empresa na justiça. Então, tem muitas empresas hoje que optam em até terceirizar para fugir dessa dor de cabeça. A responsabilidade vai ser, tem empresa que contratou, não quero nem saber. Eu vou pagar por mês e ela vai ter que cumprir aquilo que está no contrato. Então, é uma maneira de você transferir mesmo a responsabilidade. Mas, claro que isso tem um custo, né? Se você for botar no papel da caneta, se você fizer uma boa gestão, você economiza muito mais sendo serviço próprio, né? Você vai ter um lucro maior sendo serviço próprio. Mas isso se você fizer uma boa gestão. Tem que ter uma equipe que trabalhe com serviço próprio muito boa, que entenda um bom administrador, uma boa nutricionista, um bom diretor de hospital, bons fornecedores, né? Se você tiver uma equipe muito boa, não tenha sombras de dúvidas que sai mais barato, porque a partir do momento que você terceirizou o serviço, você vai pagar por aquilo que você está comendo e mais a taxa para essa empresa administrar o seu negócio. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém quer ganhar um contrato terceirizado para perder dinheiro. Ninguém vai trabalhar lá para não ganhar nada, né? Se vê que, por isso que mais para frente nós vamos aprender que existem tipos de contrato que, às vezes, para ganhar um contrato, muitas empresas colocam o preço lá embaixo, porque eles só visam assim, quero ganhar um contrato, bota o preço lá embaixo. Quando o contrato começa a vigorar e o trabalho começa a funcionar, eles observa-se que não estão dando conta. Por quê? Fecharam o preço lá embaixo, só que gasta-se muito mais do que aquilo que eles estão cobrando, né? Tem um gasto de 1 milhão e faturou 800 mil. Que desse faturamento, que nós vamos aprender lá mais na frente, que eu vou explicar para vocês, é um faturamento que a gente ainda tem que diminuir imposto e mais um monte de coisa. Então, se uma empresa fatura 1 milhão, na verdade, não vai ser 1 milhão que ela vai faturar, porque a gente tem que descontar tanto imposto, e aí depois desconta. Quanto que eu gastei com isso, quanto eu gastei com aquilo, quanto que foi minha mão de obra. No final, dá negativo. Tem muitas empresas hoje que, na ânsia de ganhar contrato, fazem uma coisa tão doida que ninguém depois consegue segurar a onda, né? Aí eles querem que o nutricionista se vire nos 30 para poder fazer com que a empresa feche no verde, mas não tem nutricionista que dê jeito em um contrato muito abaixo do mercado. Mas, infelizmente, tem muita empresa que faz isso, né? E aí a nutricionista tem que se virar nos 30 para poder dar conta e, às vezes, não dá. Tem muito contrato. A empresa que eu trabalhei, que era terceirizada do Hospital da Unimed, ela trabalhou no Projac da Globo durante anos. A Sapori, ela servia aquela comida para aqueles atores, tudo no Projac. Eu ia até fazer uma visita com meus alunos no Projac, já tinha conseguido tudo, mas aí a empresa resolveu não participar da próxima licitação e mudou a empresa, porque eu já estava breve para ir com eles lá no Projac. Só que aí a empresa não quis mais entrar na licitação. Chegou um certo momento que a empresa viu que não era mais viável para ela. Por quê? Ela fechava todo mês 400, 500 mil no negativo. Então, vale a pena você ter um contrato desse? No início, ele quis ter um contrato desse, ele fez o nome da empresa, ele ganhou dinheiro no início. Depois de um certo tempo, estava tendo muito prejuízo. Então, ele viu que não valia a pena mais querer participar e a empresa ficou de fora. Então, tem que avaliar muito, vale a pena? Ganhar contrato por ganhar, se a gente colocar o preço lá embaixo, você vai ganhar e apresentar um bom serviço. Agora, que são elas, na hora que você colocar no papel e fazer as contas, está valendo a pena você ter ganhado esse contrato? Porque se for para fechar no vermelho, é melhor ficar sem ele, né? Então, tem muitas coisas que tem que ser estudada, né? Agora eu vou explicar um por um desses tipos de contratos, né? Ai, meu Deus, peraí. Ai, só um minutinho, gente. Ah, tá, eu achei que eu não tinha falado, é porque tá lá na frente. Então, eu vou explicar depois o que é um contrato mandato, que era um tipo de... Eu já trabalhei... O único tipo de contrato que eu não trabalhei foi gestão mista, porque esse é o que menos ocorre. Mas pode acontecer, eu vou explicar para vocês. Eu já trabalhei no tipo de contrato mandato, e já trabalhei no tipo de contrato gestão. O melhor para trabalhar é esse mandato, depois eu vou explicar o porquê. É o que a gente tem menos dor de cabeça. Então, em relação a refeições prontas, transportadas, a empresa contratada, ela entrega à empresa contratante as refeições, né, já confeccionadas para consumo. Tem muitos presídios que são assim, né? E eu trabalhei numa empresa também que ela trabalhava muito com refeição transportada. Então, ela fazia nas instalações dela, da empresa dela, a refeição,
e enviava, então, para as empresas que ela tinha fechado o contrato essas refeições. Tanto em quentinha, porque refeição transportada não necessariamente precisa ser em quentinha, não, tá, gente? Tem empresas que trabalham, existem caixas de hot box, são umas caixas onde se encaixam aquelas cubas grandes de inox com a comida, e essas caixas são térmicas, então tem refeição transportada, que às vezes você vai transportar, e lá no local que você transportou, por exemplo, tem um refeitóriozinho. Então, você vai estar recebendo nesse refeitóriozinho desse local essas caixas de hot box com as cubas, e lá nesse local vai ter uma pessoa para poder estar servindo essa alimentação. Então, tem tanto essa maneira de você transportar essa alimentação através de caixa hot box nas cubas, quanto também através de quentinha. Isso aí vai ser a pedido do contrato do cliente, tá? As vantagens desse tipo de contrato é que a empresa contratante é isenta, né, de fornecer o espaço físico, equipamento, despesa de água, luz, porque ela contratou e vai receber a quentinha e a comida pronta. O espaço de quem vai estar fazendo a comida é da empresa que foi contratada, né? As desvantagens, risco na conservação das refeições, né? Porque toda refeição transportada ela tem um risco, então tem que ter cuidado redobrado. O ideal é que tenha até um profissional nutricionista, um técnico em nutrição, no local onde essa refeição vai chegar, por quê? A gente tem que ter um controle de aferição de temperatura da comida, né? Então ela tem que estar acima de 60 graus, por exemplo, a comida quente. Então tem que ter esse controle de saída, né, da comida do local, e o ideal que quando chega essa comida no local, tem esse controle também de temperatura do local, tá? Se não teve nenhuma alteração de sabor, nós temos limitações de preparação, né? Porque quando uma comida é transportada, você tem que ter cuidado com molhos, com coisas que ajudam a essa comida estragar mais rapidamente, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Dificuldade, né, de fiscalização dessa matéria-prima utilizada. Por quê? A comida tá sendo feita no local que você não está vendo, né? Então, a não ser que você coloque uma pessoa lá para poder ficar vigiando. Mas, de uma certa maneira, eles vão fazer lá de qualquer jeito, você não sabe como é que vai ser, as condições higiênicas, sanitárias, nem nada, e você vai estar recebendo aquela comida, né? E tem que ter uma definição antecipada do número de refeições. Claro que, mesmo quando a refeição é feita no refeitório, você tem que ter uma definição antecipada desse número de refeições. Porque como é que você vai preparar uma refeição se não sabe se é quantidade? Mas numa refeição transportada, tem que ter mais ainda esse cuidado, porque imagina que você fala que é uma refeição para 300 pessoas, chega lá tem 400, ou que seja 350. E aí, vai faltar comida, vai arrumar onde? Né? Porque quando você está na cozinha ali, você tem de onde socorrer, né? Você está vendo que está passando mais gente que o previsto, a cozinheira vai lá, faz mais, vai fazendo nas pressas, que isso acontece muito em UAM, porque tem muita empresa que quer passar número assim de última hora. Por quê? Principalmente quando contrata gestão, para não ter que pagar. Porque às vezes ele fala assim, faz comida para 1.000. Só que tem muita empresa que às vezes o funcionário tem que sair para fazer um serviço, não chega na hora do almoço, ou que ele não vai almoçar e come na rua. Isso acontece. Então, às vezes ele fala que vai passar 1.000, só que só passa 800. Né? Então, tem muito... Aí, dependendo do tipo de contrato, ele vai pagar só por 800. Né? Porque tá lá 800 tickets, só passaram 800 pessoas. Só que você fez para 1.000. E aquelas 200 que você fez que ele falou que ia passar, você vai jogar fora? Então, isso tudo tem que ser observado. Por quê? Se isso começa a acontecer com muita frequência, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que ir na direção, vai ter que refazer o contrato. Se falar que tem 1.000, é no máximo 10% a mais, 10% para menos, que pode ter essa alteração, porque senão vocês vão ter que pagar. Porque eu preparei essa comida, vai para o lixo, tudo é custo. Comida indo para o lixo é custo, né? Deixou de ganhar dinheiro, de 200 refeições. Então, isso tudo tem que estar muito bem definido no contrato. Temos refeições convênio, né, com os restaurantes comerciais, mediante a apresentação de cartão, que é a pessoa receber aquele cartãozinho para poder ir no restaurante, né, fazer a sua alimentação. Isso aqui é o mais tranquilo, né? E em relação aos tipos de contrato, como eu falei, que eu vou explicar um por um, né? Que são mandato, gestão e gestão mista, como que eles funcionam? Num contrato mandato, a empresa ela vai contratar um serviço dessa empresa especializada, na qual ela vai utilizar as instalações da empresa contratante para o preparo das refeições. Então, assim, eu te contratei, mas a comida vai ser feita na minha cozinha, tá? No meu espaço. A empresa contratada, ela vai assumir
toda a responsabilidade, desde a contratação da mão de obra, a aquisição dos gêneros alimentícios até a distribuição das refeições. Para a empresa que contratou, né, a contratante, vai ter a vantagem, né, dessa transferência da responsabilidade, porém, o investimento de capital inicial é maior. Isso nesse tipo de contrato-mandato, tá? Porque toda a parte da estrutura, compra de equipamento e utensílios é de responsabilidade da contratante. Então, no contrato-mandato, a contratante, ela vai me dar o espaço, ela que vai ter que arrumar a infraestrutura toda, tá? Uma coisa ou outra que pode ser negociada em contrato. Por exemplo, no meu contrato que eu trabalhei na Unimed em mandato, a empresa negociou, ó, a estrutura vai ser toda sua, você vai comprar equipamento, utensílio e tudo. Ah, mas o refeitório vai ser sua responsabilidade, só o refeitório da empresa contratante. As mesas, cadeiras, então isso tudo é muito fechado em contrato, tá? Ah, ó, inicialmente nós vamos comprar todos os utensílios, mas depois de um tempo vai ficar 50% eu pago, 50% você paga. Isso tudo é muito relativo, tá? Mas inicialmente, isso pode mudar, mas inicialmente, naquela parte inicial de abertura, toda a parte, né, a maior parte da estrutura e compra de equipamento fica por conta da empresa que contratou. Então, a empresa que contratou, ela tem que ter um capital para fazer esse tipo de contrato-mandato, tá? A empresa contratada repassa para a contratante mensalmente o valor de uma parcela fixa. O que seria essa parcela fixa? Que não vai mudar. Tipo assim, todo mês vai ser a mesma coisa. Que vai ser a mão de obra e os encargos sociais. Todo mês, entre aspas. Por exemplo, no seu contrato, pode ser que negocie que se tiver hora extra, vai pagar. Então, você vai ter aquela parcela fixa mais hora extra. Isso tudo vai ser determinado em contrato. Anualmente nós temos dissídio, né, que aumenta o salário. Então, é um dissídio que vai ser de acordo com o sindicato da empresa. Geralmente é o sindicato de refeições coletivas dessas empresas, né? Então, se o sindicato determinar que no mês de janeiro, todo mês de janeiro, vai ter que ter aumento de tantos por cento para quem ganha até tantos mil, mais tantos por cento para quem ganha até tantos mil, porque é assim, né? O percentual, quanto menos você ganha, maior o percentual. Quanto mais você ganha, menor o percentual de aumento. Então, todo ano você vai ter que ter essa revisão dessa parcela fixa, porque esse ano é um valor, depois do dissídio é outro valor. Aí isso tudo tem que ser repassado antecipadamente para a empresa contratante, que ela vai saber que aquele valor da parcela fixa vai durar determinados meses. Quando houver o dissídio, ela tem que repassar esse aumento, porque ela vai passar a pagar mais para os funcionários, né? Então, essa parcela fixa vai ter uma variação. Aí fica bastante meses também com essa parcela fixa, por isso que ela chama de parcela fixa, que não é uma parcela que vai ficar todo mês mudando, tendo alteração. Eliana, Oi? essa empresa contratada, ela praticamente entra com mão de obra. A empresa contratada, ela entra com a mão de obra e com a compra de todos os insumos. Entendi. Tá. Entendeu? Tá bom. A contratante é a estrutura. Ela vai entrar com a estrutura e a montagem da cozinha, toda a infraestrutura da cozinha, tá? Isso nesse contrato mandato, tá? No mandato. Depois eu vou explicar o contrato gestão, que já é diferente. E além desse valor da parcela fixa, né, que todo mês vai ter aquele valor, vamos supor, minha mão de obra, minha mão de obra lá era em torno de 80 e poucos mil. Então, todo mês eu apresentava aquela parcela, 80 e poucos mil que eles tinham que me pagar. Aí eu mandava a empresa, emitia uma nota fiscal, todo mês eu tinha que mandar e-mail para a minha empresa emitia uma nota fiscal da parcela fixa, eu fazia um relatório com essa planilha da parcela fixa, explicando tudo, você tem que explicar tudo. Eu tenho funcionário, uma cozinheira que ganha tanto, mais encargo não sei quanto, eu tenho um oficial, você tem que detalhar a vida da sua mão de obra, e ali você vai jogar a sua taxa administrativa, né? Quanto que a empresa determinou que ela vai cobrar de taxa administrativa para administrar esse contrato? 5 mil, 6 mil, 10 mil? Que vai entrar nessa parcela fixa também. E todo mês você vai mandar a sua empresa emitir uma nota fiscal, você vai entregar para o cliente, que é a empresa que te contratou, né? A contratante. E temos o valor da parcela variável. O que seria esse valor da parcela variável? Total de compras que você fez. Por quê? Não tem um valor fixo. Claro que uma empresa ela pode te contratar e falar assim, Liana, a empresa que me contratou, ela pode falar assim, eu como gerente da
da unidade, né? Liana, olha só, eu quero que você gaste no máximo 300 mil por mês. Isso não aconteceu, graças a Deus, mas hoje tem acontecido muito porque a crise tá gritante, né? Então, ela pode, sim, querer determinar quanto que eu posso gastar por mês, qual é o meu limite. Mas na Unimed, graças a Deus, a gente não tinha esse limite, né? Assim, claro que tinha mês que a gente gastava um pouquinho mais, porque colocava um cardápio mais elaborado, então o diretor já ficava meio assim, pô, esse mês gastou um pouco mais, mas a gente ia contornando. Mas cada mês era uma coisa, não tem valor de alimentos, ainda mais que todo mês muda preço, e tem mês que é um cardápio, tem mês que é outro, tem mês que o hospital ficava mais cheio, tem mês que não. A gente servia lanche para médico do centro cirúrgico, tinha mês que o centro cirúrgico bombava, aí tinha que ficar indo lanche toda hora para aqueles médicos do centro cirúrgico. Tinha mês que era mais tranquilo, então isso, eu não tinha como afirmar, eu vou gastar corretamente 300 mil por mês. Não tem como. Você pode até calcular uma média, porque você faz uma média ali dos seus últimos 3 meses, você vai ter uma média de gasto, que você já tem uma noção de quanto mais ou menos você gasta por mês. Mas você afirmar exatamente o valor é impossível, né? Então, como que eu tinha que fazer essa parcela variável, né? Eram várias planilhas. A gente, quando administra um contrato, tanto gestão como mandato, a gente tem que demonstrar para o cliente tudo que a gente gastou, com o quê. Então, como que eu cobrava essa parcela variável? Não era só eu pegar um papel e falar assim, deu 300 mil de parcela variável para você pagar. Não, né? Eu tinha que fazer uma planilha, anexar todas as notas fiscais das minhas compras e colocar lá quanto que eu gastei de comida e quanto que eu gastei de material descartável, que era separado ainda a nossa compra, né? De arroz, feijão, carnes e hortifrutis, essas coisas, separado de descartável. E no hospital eu gastava muito com descartável também, porque lá era tudo descartável, né? Muito copo descartável, potinho de gelatina, tudo com tampinha, tampa para o copo, muita fita filme, que a gente embalava tudo em fita filme, né, para mandar banana, mamão. Depois de um certo tempo, a gente passou a usar talher descartável, só que era um talher descartável de uma qualidade melhor, que ele já vinha esterilizado dentro de um saquinho, todo embaladinho. Então, isso saiu um pouco mais caro também, mas a gente viu que era mais barato que ficar repondo sempre talher de inox, porque era um tal de sumir talher de inox, que não voltava do próprio apartamento do paciente, né? Então, a gente chegou à conclusão que era melhor mandar descartável, embora parecia ser mais caro, não ficou mais caro, porque a gente não tinha mais que repor talher de inox e gastava também com higienização, porque o talher de inox você tem que lavar, né? Botar, sanitizar. Então, acaba que ficou elas por elas, para a gente foi melhor. Então, tem essas coisas também que a gente tem que avaliar. Então, eu mandava a parcela fixa e todo mês eu tinha que mandar a parcela variável com todas as notas fiscais de compras e colocar lá detalhadamente. Deu 290 mil. Aí eu mandava para a minha empresa elaborava uma nota fiscal desses 290 mil, eu passava para o cliente para ele pagar a minha empresa. Quem pagava os fornecedores não era o cliente, era quem? A minha empresa. Porque a empresa que foi contratada, por quê? Ela que gerencia o contrato. Então, quem paga o fornecedor é quem? A empresa contratante. A empresa contratante, desculpa, a empresa contratada, tá? E a empresa que me contratou vai pagar só depois que eu mandar a nota fiscal para ela. Depois geralmente no final do mês. E ainda tem alguns diazinhos para pagar. Entendeu a diferença? Temos o contrato gestão. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão interrompendo, tá? Então, além desse tipo de contrato-mandato, deixa eu voltar lá no contrato-mandato só para eu falar um pouquinho a diferença. No contrato-mandato, então, só para eu finalizar aqui, a única coisa que eles vão pagar além de todo o total de compras, vai pagar toda a minha mão de obra mais a minha taxa administrativa. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nesse tipo de contrato, a empresa que foi contratada tem como fechar no vermelho, no negativo? O que vocês acham? Oi, Liana. Sugestão? Pergunta de novo. Nesse tipo de contrato-mandato, a empresa que foi contratada tem como fechar no negativo, no vermelho, no prejuízo? A empresa que me contratou vai pagar a mão de obra, a taxa administrativa e todo o meu valor gasto da parcela variável. Eu fecho no vermelho com esse tipo de contrato? Não tem como. Não tem como. É o melhor tipo de contrato. Para a empresa que foi contratada, esse é o melhor tipo de contrato.
Para a empresa contratante, não. Tá? Para a empresa contratante, não. Se a empresa contratante não ficar em cima, a empresa contratada vai gastar à vontade, não está nem aí. Por quê? Tudo que ela comprou e gastou, a empresa vai pagar? Você não concorda? Então, esse aqui é o melhor tipo de contrato. É um tipo de contrato que está sumindo. As empresas contratantes já não estão querendo mais fazer muito esse tipo de contrato, por quê? Ela acaba tendo que pagar tudo que você compra, entendeu? E ela acaba ficando um pouco, assim, entre aspas, mais caro. No contrato gestão, que agora eu vou começar a falar nele, como que funciona? A empresa contrata o serviço da empresa especializada, a qual utiliza as instalações da contratante também para o preparo das refeições, né? Então, a instalação também é da empresa contratante. Nesse tipo de contrato, a empresa contratada vai definir um valor fixo de cada refeição. Tá vendo aí a diferença? Onde inclui o preço da refeição mais o da mão de obra e a margem de lucro, a ser cobrada ao contratante de acordo com o número de refeições servidas. O padrão pré-estabelecido para os cardápios devem ser respeitados, por quê? Lá no tipo de contrato-mandato, se o diretor virar para mim e falar assim, Liana, amanhã eu quero que você sirva salmão ao molho de alcaparras, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu vou falar? Sim, senhor. Por quê? Que eu vou servir tudo que ele me pedir? Ele paga tudo. Entendeu a diferença? Então, no contrato-mandato, tudo que te pedirem você pode fazer. Ele paga tudo. Ele paga todas as suas compras. Então, você não vai ter prejuízo. No contrato gestão é diferente. Por quê? No contrato gestão, eu tenho um valor definido. Por exemplo, meu almoço, você vai ter que me pagar por cada pessoa que comer R$10. Vamos supor que ele fecha um valor de R$10. Só que para a empresa conseguir chegar nesse preço de R$10, ela faz um estudo em cima do que ela vai servir nesse contrato, é tudo bem amarrado. Por quê? Para ela chegar nesse preço de R$10, pode ser que ela tenha colocado lá só carne de segunda, né? Não nada de filé mignon, salmão nem pensar, não entra nesse tipo de contrato, né? Entra nesse tipo de contrato, mas o preço vai ser maior, né? Falando assim, se for um contrato dos mais simplesinhos, né? Então, isso aqui, o valor feito pela empresa contratante vai ser de acordo com o que a empresa que vai te contratar vai pedir. Eu quero que o meu padrão de cardápio seja X. Ela vai fazer um valor para ser cobrado em cima daquele cardápio que ela está pedindo, entendeu? Então, ela não tem como ficar variando. Se ela fez um contrato que eu só vou servir carne de segunda, eu não vou poder servir carne de primeira. Se ela fez um contrato que eu só posso servir carne de primeira, eu não posso servir carne de segunda. Entendeu a diferença? No outro, eu posso fazer o que eu quiser. O cliente paga tudo. Nesse aqui, eu tenho que fazer exatamente o que está no contrato. Então, se o contrato fala que eu tenho que servir peito de frango 5 vezes por mês, uma vez por semana, eu só posso servir uma vez por semana. E assim por diante. Tem que ser tudo meio amarrado. Por quê? Se você fugir muito do contrato, para pior, o cliente vai reclamar. Se você fugir muito do contrato para melhor, a sua empresa vai te dar um puxão de orelha e vai falar. Como assim? Que o cardápio você está passando dos custos programados e nós vamos fechar no vermelho. Entendeu? Então, esse preço, o que vai fazer a empresa definir esse preço é o número de refeições, ela vai fazer o levantamento, não somos nós que fazemos, então a empresa lá vai fazer um levantamento de como que vai ser esse tipo de contrato, quais vão ser as responsabilidades dela, o que ela vai ter que pagar, se ela vai pagar gás, luz, telefone, ou a empresa que contratou que vai pagar, porque isso tudo ela vai ter que analisar para ver o valor cobrado, né? Geralmente, a empresa que contrata que paga essas coisas, mas pode ser que a empresa fale que a responsabilidade vai ser da contratada, né? Então, isso aí tudo pode variar. Mas o contrato, isso tudo, o preço só vai ser definido no contrato. Para eu servir essas refeições que você quer, nos horários que você quer, eu preciso disso aqui de mão de obra. Eu vou gastar X, mais encargo, mais tanto que eu vou gastar de refeição, eu vou te cobrar, vamos supor, R$12 por almoço, R$5 por de jejum. Aí vai ser de acordo com os lanches que eles vão solicitar, né? E de acordo com o contrato. Então, vamos lá, no dia 1º, né? Passaram 100 pessoas para almoçar. Você vai cobrar 100 tickets. Mas o que tem acontecido muito nesse tipo de contrato? Eles falam que vão passar um valor, uma quantidade, passa outra, né? Se passar mais,
bom, né? Porque você vai faturar em cima do que passou. Em cima de, se ele falou que vai passar 100, passar 120, eles vão ter que pagar para 120. Mas mesmo passando para mais, também não é bom eles errarem muito essa conta, porque você se ferra na cozinha, né? Porque você planejou fazer comida para 100. De repente passa 120, 150. Tudo bem que você vai ganhar mais, mas na verdade tudo tem que ter planejamento. Você não faz 50 refeições de repente porque apareceu do nada, né? Quanto mais bem definida essa quantidade, melhor, tá? Agora, quando é para menos, que eles já estão vendo, porque se essa variação começar a dar muito constante, com muitos dias seguidos, e uma variação muito grande, tem muito contrato que já está colocando, que mesmo se não passar aquela quantidade, eles vão ter que pagar. Então, um exemplo, ele falou que vai passar 1.000, só passou 700, ele vai ter que pagar para 1.000. Porque eu fiz comida para 1.000, eu comprei para 1.000, eu tenho uma mão de obra na cozinha que é para fazer comida para 1.000. Então, estão entendendo? Então, isso tudo... Com certeza. Com certeza. Então, isso tudo é muito assim de contrato, sabe? Mas tem muitas empresas que batem o pé, que falam, não, só vou pagar para quantos forem passar. E isso é uma briga, entendeu? Aí tem que ficar renovando o contrato sempre. No início, para ganhar contrato, eles botam do jeito que o cliente pediu, depois sai mudando, é uma confusão danada. Mas, enfim, no final tudo dá certo. Qual é a atenção? A questão do insumo e a questão da contratação é de acordo com a quantidade. Exatamente. Exatamente. Tanto a contratação da mão de obra, porque se eu faço comida para 500, se eu fizer para 1.000, de repente, eu preciso de uma mão de obra maior. Assim, se diminuir. Às vezes eu contratei uma equipe muito grande, eu estou pagando aquela equipe e eu estou faturando menos, porque falaram que ia passar 1.000, está passando só 500, entendeu? Eu estou gastando dinheiro. Vai fechar no vermelho se a conta não bater. Se a conta não fechar, você vai fechar no vermelho, né? E aí, quando você vê, tá lá, 100.000 negativo, 200.000, porque geralmente são contratos grandes. A gente está falando de 100, 200, 300 mil, entendeu? Minhas notas fiscais eram 500.000, 400.000, 1 milhão. Então, é muito dinheiro, entendeu? Não estou falando de fechar negativo em R$1.000, né? O que seria fechar negativo em R$1.000? Estava bom ainda, né? Então, é muito dinheiro que envolve, porque são muitas refeições. Então, qualquer coisinha qualquer diferença no número de refeições dá muita diferença. No final do mês dá muita diferença, né? E esse é o tipo de contrato que as empresas mais gostam de contratar. Por quê? Ela só vai pagar a quantidade de comida que comeram, se a empresa que se vire. Para a empresa contratante, esse é o melhor contrato. Para a empresa contratada, esse é o pior contrato. Para a empresa contratada, o nutricionista tem que ser um ótimo gestor, tem que ficar em cima da cozinha para não ter desperdício, para seguir contrato, para se falar que vai servir 100 gramas de carne, não vai servir nem 110, nem 120, tem que ser 100, porque se ela servir 120, vai gastar mais carne, vai gastar mais dinheiro, vai fechar no vermelho. Isso tudo, quando o contrato é gestão, se você não ficar em cima, você fecha no vermelho, entendeu? Porque a gente acha que não, mas tem muita coisa que vai para o ralo. Às vezes o seu magarefe está lá cortando a carne e ele está tirando a pelanca, dessa pelanca metade da carne está indo embora porque ele está com pressa, está sem paciência, corta de qualquer jeito, né? Porque o dinheiro não é do bolso dele que está saindo. Vai cortar alho, a metade do alho vai para o lixo para tirar a casca. Isso tudo a gente tem que ficar de olho. A gente fala assim, acha até que é, nossa, até isso. Eu falei assim, até isso. Porque alho é caro. E no final do mês, e a gente não usa 1 quilo de alho. São 10 quilos de alho por dia, 20 quilos de alho por dia, uma unidade muito grande, né? Então, qualquer desperdício no final do mês é uma conta gigantesca. E é o que faz você ficar no vermelho. E você ficando no vermelho muito tempo, o que a empresa vai achar? Tá fazendo a nutricionista, a gerente de restaurante, está fazendo uma má gestão. Ela não está sendo uma boa gestora. Claro que nem sempre a culpa é da nutricionista. Muitas vezes né? Porque se a gente não ficar em cima, realmente a gente vai fechar no vermelho. Muitas vezes não, porque a própria empresa ela faz um contrato tão absurdo e depois quer que a nutricionista se vire, né? A gente tem empresa, porque se você fechar um contrato a R$10 para você receber da alimentação, sabe quanto que a empresa vai falar que tem que ser a sua refeição? Para você ter lucro? Uns R$4. Aí me fala, como é que você serve comida de R$4? Com proteína, sobremesa, arroz, feijão, 3 tipos de salada, mais isso, mais aquilo, mas não sei o quê. Me fala. E a maioria é assim. Ela fecha a refeição a R$10, R$15 e você tem que fechar o seu custo diário, que é o seu custo só com o que você gastou por pessoa daquela comida, em torno de R$4,50. Senão você não tem lucro. É menos da metade. Senão você não tem lucro.
é uma coisa quase que impossível, né? Você tem que rebolar para conseguir. Então, esse aqui é o contrato hoje que mais sai, é o contrato que mais vocês vão ver aí nas empresas terceirizadas, tá? É o mais... É bom de se trabalhar, desde que você faça uma boa gestão. Foi o que eu falei, né? Claro que o outro você também tem que fazer uma boa gestão, porque se no outro também você gastar demais, o diretor da empresa que te contratou vai te puxar a orelha. Ó, você está gastando muito. Dá uma diminuída. Mas, pelo menos, a sua empresa não vai fechar no vermelho, né? Você só vai levar um puxãozinho de orelha do diretor e vai tentar segurar a mão. Nesse aqui, a empresa vai fechar no vermelho. Então, se você não ficar de olho, né? Ou eles contratam outro, ou você roda e eles contratam outro. E assim vai, né? Eles nunca vão achar que o problema é só do valor deles que está lá embaixo, né? A culpa sempre vai ser sua. Então, nesse tipo de contrato, né, a empresa contratada ela é responsável pela contratação da mão de obra, como pela compra de todos os gêneros a serem utilizados na UAM e pela compra de todos os equipamentos e utensílios utilizados, tá? Então, a vantagem também de que muitas empresas, além dessa facilidade de só pagar pelo que comeu, né, nesse tipo de contrato, a empresa contratada, né, ela ainda é a responsável pela contratação, além da mão de obra, por toda a estruturação da cozinha. Ou seja, vai entrar com tudo, vai entrar com fogão, com geladeira. A empresa que contratou só vai entrar com espaço físico, né, com a instalação, né, com a cozinha, com a instalação elétrica, hidráulica, enfim, gás. Mas o restante, mesa, cadeira, fogão, coifa, tudo quem vai levar vai ser a empresa que foi contratada. Também, quando ela for embora e acabar o contrato, ela pega e carrega tudo de volta, entendeu? Porque é dela, é tudo dela. Tá? Já no mandato, como quem comprou foi o cliente, a empresa foi embora, tudo ficou lá. Por quê? Foi ele que comprou o fogão, foi ele que montou a cozinha, então tudo ficou para trás. Aqui é o contrário, a empresa vai e leva tudo. Quando for embora, vai e carrega tudo também. Tá? E nós temos o contrato de gestão mista, esse é um que eu nunca trabalhei com esse tipo de contrato, porque as próprias empresas falam que é muito raro algum cliente fechar com esse tipo de contrato. Nós apresentamos esse tipo de contrato, né, porque eu participei de várias licitações de processos, então nós apresentamos sempre quando a gente vai fazer uma licitação para poder fechar o serviço terceirizado, nós apresentamos as 3 propostas. Nós apresentamos a proposta de mandato, a proposta de gestão e a proposta de gestão mista, para o cliente resolver qual tipo de contrato ele vai se adaptar melhor e vai preferir. Né? Na época, na Unimed, eles preferiram o contrato mandato, mas nós ficamos lá, a minha empresa ficou lá 6 anos, na Unimed. Aí teve uma nova licitação, uma outra empresa entrou, que está lá até hoje, que é a GR, uma empresa muito boa também, é uma multinacional também, e a empresa GR, lá já o contrato é gestão. Eles pagam pelo número de refeições. Mas qual é a dificuldade desse tipo de contrato no hospital? É mais trabalhoso que de uma empresa. Porque o contrato de gestão no hospital, numa empresa, você tem ali de jejum, café da manhã, almoço, é tudo mesmo padrão, mesmo cardápio. Imagina um contrato de gestão no hospital, que você tem dieta branda, dieta líquida, dieta não sei o quê, você tem 1 milhão de preço, 1 milhão... Aí tem paciente que não quer isso, quer aquilo, e o hospital serve, porque, né? Ainda mais o hospital particular, Unimed. Imagina você fazer as contas para cobrar no final do mês o cliente. De quantas refeições foram, qual foi o tipo de refeição, o que foi dieta líquida, pastosa, porque claro que o preço não vai ser o mesmo, né? Eles fazem uma média, porque na época nós apresentamos uma proposta dessa também, né? De gestão no hospital. Então tem variação de preço, né? Cardápio livre, cardápio branco, cardápio pastosa, por quê? Uma sopinha batida não vai ser o mesmo preço no dieta livre. Tinha essas variações, né? E deve ser Liana, você está destruindo o meu sonho de trabalhar com nutrição hospitalar. Não, gente, mas posso falar, não é ruim, não. Ai, é legal. Eu acho lindo, mas você está fazendo eu repensar. E eu amo, gente, eu amo nutrição hospitalar, amo de paixão, tanto que eu trabalhei no Hospital da Unimed 5 anos. Na época eu estava numa empresa, eu pedi demissão para voltar para a Sapori, porque eu inaugurei a Sapori do Walmart. Eu trabalhei primeiro na Sapori da usina Santa Cruz, foi meu primeiro emprego. Fiquei na Sapori usina Santa Cruz, aí o contrato finalizou, porque a usina Santa Cruz não pagou, meu filho ficou devendo meses a minha empresa, estava devendo quase 1 milhão. Minha empresa, de um dia para a hora, falou assim, ó, estamos indo embora, não sirvo mais nenhum prato de arroz com feijão. Por quê? Pô, devendo quase 1 milhão,
a empresa tem um contrato de 2 anos, mas se não tiver pagamento, a empresa pode encerrar o contrato de uma hora para outra. Tudo tem isso como cláusula no contrato, né? Se não houver pagamento, a empresa pode de uma hora para outra picar a bola, né? Porque não está recebendo. Minha filha, a empresa foi embora de uma hora para outra, e mandou todo mundo embora. Eu achei ótimo, porque eu já estava estressadíssima, porque, trabalhar numa empresa de cana-de-açúcar, gente, é o fim do mundo. A gente tinha 2 refeitórios que era lá no meio do canavial mesmo. A gente tinha que ir numa Kombi, eram uns 20 minutos de estrada de chão, meu filho, no meio da poeira, que era onde ficavam os refeitórios. Não tinha nem ônibus, para lá. Os funcionários eram levados pela Kombi, nossa, da empresa. Meu pai das luzes. Tinha dia que as cozinheiras chegavam lá, os cortadores de cana estavam com facão ameaçando elas porque não gostavam da comida. Era o fim do mundo. No meu primeiro emprego, eu fiquei traumatizada. Falei, meu Deus. E durei muito até, que eu fiquei até a empresa ir embora, porque não estava recebendo. Falei, preciso de descansar um pouco, eu estou estressado. Me estressou, aquele emprego me estressou. Nesse meio tempo, eu arrumei um outro emprego, nessa empresa de Campos, na Mendes dos Santos, que inclusive é a mesma empresa que está no Degase, né? Aí trabalhei na Mendes dos Santos, só que a gente tem uma filial em Campos, que é da Valéria, que é da irmã do dono que ganhou do Degase. Trabalhei na Mendes dos Santos foi onde eu conheci a Camila, ex-coordenadora, que ela trabalhou lá comigo. Trabalhamos na Mendes dos Santos, eu trabalhei nem um ano, porque nesse meio termo a Sapori me ligou de volta. A Sapori, que era a empresa terceirizada que eu trabalhei na usina Santa Cruz. Liana, ganhamos 2 contratos em Campos, um na Walmart e um na Unimed. Só que a Walmart vai inaugurar antes da Unimed, você quer? Eu falei, eu quero. Pedi demissão e fui para o Walmart, inaugurei a Walmart. Então, só pego bomba, né? Porque inauguração, você tem que montar tudo, rever contrato, seguir contrato, assim, dá um trabalhinho, mas é bom que você aprende muito, né? Nesse meio tempo, fiquei uns 4 meses no Walmart, inaugurou a Unimed. Aí eu fui para a Unimed e botei a Camila, que quis sair da empresa também, porque mandaram ela lá para o Porto do Açu, ela estava cansada, estressada, me pediu, aí eu coloquei ela no Walmart. Falei, Camila, então vai para o Walmart no meu lugar que eu vou para a Unimed. Camila foi para o Walmart, na Sapori, e eu fui para a Unimed. E lá na Unimed fiquei nesses 6 anos. E, assim, a melhor coisa que eu fiz foi ter pedido demissão para voltar na Sapori para ir para a Unimed. Porque quando falou hospital, foi assim, é muito bom. Eu gostei muito. Mesmo você trabalhando no hospital na área de UAN, você não deixa de ter que entender um pouco a área clínica. Porque quando você trabalha numa indústria, numa empresa, você acaba que a área clínica fica um pouco de lado, né? Como dizia minha ex-supervisora da empresa terceirizada, a gente emburrece um pouco, porque você fica só em um, a clínica fica meio de lado. Quando eu fui para o hospital, eu comecei a rever muita clínica de novo, isso foi muito bom, porque você faz o eu fazia tudo de mas você tem que ficar de olho no mapa que a nutricionista clínica descia, treinando copeiro de dietoterapia, sobre as dietas, então você acaba vendo. Uma das vantagens da gente trabalhar numa empresa terceirizada também, principalmente uma empresa terceirizada boa, né? Tipo uma Sapori, uma GR, porque eles têm uma infraestrutura, assim, boa, né? A vantagem é que você tem uma supervisão, uma supervisora que é nutricionista, que todo mês ela vem para te orientar, para te treinar. Você tem uma nutricionista só de controle de qualidade, que te dá treinamento também, entendeu? Te dá todas as orientações em relação ao que você tem que fazer, da parte de vigilância sanitária. Então, você não fica perdida, porque a empresa, ela te dá todas as planilhas prontas, ela te dá tudo. Se você for uma nutricionista de um serviço próprio, se não for um serviço próprio que já está montado de alguma nutricionista que saiu, você vai ter que montar tudo, se virar, bolar planilha, ver como tem que ser etiqueta. Você vai ter que fazer tudo sozinha, entendeu? Na empresa terceirizada, o bom é que você tem um suporte muito bom, tanto da supervisora, quanto da área de qualidade, quanto da área de RH, né? Porque a área de RH, a gente tem que administrar a parte do RH, da mão de obra, isso a gente vai ter uma aula só de mão de obra, de RH, mais para frente, mas não é a gente que faz cálculo de férias, nada disso, mas a gente tem que fazer programação de férias, essa parte a gente tem que fazer, mas essa parte de cálculo aí já é a empresa, né, que ela vai ter um RH dela, que é específico, ou no Rio, ou em São Paulo, que vai mandar tudo para você, não é você que tem que saber fazer tudo também, você não é um especializado nessa área, né, então é muito bom também, porque te dá uma visão muito boa, e trabalhar no hospital foi realmente gratificante, eu aprendi muito, foi muito bom, é cansativo. Eu tô falando assim, assusto, mas não é assim, esse bicho de 7 cabeças, não. É porque realmente é difícil. Não, assusta muito. Eu juro pra você. Eu tô assustada.
Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Tá? Mas também não é impossível, não é difícil. É uma questão de você, é vivência, é prática, porque é o que eu falo. O é fácil? Não é. Mas depois que você aprende tudo e pega o ritmo, você faz de olho fechado, gente. Entendeu? Tudo é prática, tem que trabalhar para aprender. Só vai aprender depois de trabalhar. Não tem estágio que vai fazer você aprender, tá? De não tem. Porque a nutricionista não deixa você fazer tudo que ela faz, nem tem como ela te passar tudo que ela faz, só vai aprender o dia que você arrumar seu primeiro emprego. Enfim, só que também não é impossível. Clínica, para quem acha que clínica é mais fácil, está enganado, porque clínica você tem que estar sempre estudando, se atualizando. Hoje em dia tem internet, paciente, se bobear, sabe mais que a gente, que sai tanta novidade, o paciente está com tempo de ficar na internet, e ele chega lá com o nome de um troço que lançou que você nem sabe que existe. Então, eu acho que eu não vou gostar, não, de nutrição clínica, não. Acho chato. Eu particularmente, a nutrição clínica de ambulatório eu não gosto. A nutrição clínica de ficar em consultório atendendo, eu não gosto. Eu gosto do SUS, porque é um outro público, né? Porque eu faço nutrição clínica no SUS. Sim, no SUS parece ser melhor mesmo. É um tratamento, é para você tratar a patologia, é diferente, entendeu? É diferente de você ir para o consultório. Eu vou te falar, eu tenho que ser obrigada a atender marombeiro e crossfiteiro, eu me recuso. Qual que é essa, Oliana? Que? Falar aí para atender as pessoas, para tratar. SUS. Né? Qualquer consultório, mas eu estou falando assim que SUS é mais específico. Assim. Você não vai atender um crossfiteiro, um marombeiro. Eu tenho antipatia. Como eu trabalho em tal cara nessa área, eu indico, falei, vai lá no doutor Afonso, porque ele é dessa área. E eu acho que se a pessoa tem dinheiro para ficar tomando suplemento, ele não precisa ir no SUS, né? Vai lá para o nutricionista Afonso, porque ele é esportivo, ele está nessa área de suplemento, ele vai te atender. Eu falo só isso. Exatamente. Cada um na sua área. Porque o que eu já acho? olho logo torto. Porque o que acontece? Nós formando nutrição, nós podemos atuar em qualquer área, porque não é igual o médico que ele tem que fazer residência, né? Cardiologista, ele tem que fazer residência em cardiologia. Oftalmo tem que fazer residência em oftalmo. Nutrição, não. Nutrição, se você sair na faculdade, você pode ir para qualquer área. Você já está apto. Entre aspas, né? Você está apto através de um diploma. Mas, na verdade, a gente não está apto, né? A gente sabe disso, porque a gente vê um pouquinho de cada coisa. Nutrição e esportiva nem vê, né? Eu vi na minha época, mas muito pouco. Então, o que eu recomendo? Eu nunca recomendo você ser um nutricionista que vai atender todo tipo de público. Sabe por quê? Você não vai atender ninguém direito. Porque o ideal é você se aprofundar naquilo. Eu quero atender só criança e gestante. Você vai se aprofundar naquilo. Faz uma pós-graduação só daquilo, porque você vai ser muito boa naquilo. Entendeu? Se você quiser abraçar todas as áreas, você vai saber um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Mas o ideal é você ser ótima, porque aí você vai ser um referencial na sua cidade, entendeu? Eu vou ser especialista em paciente renal. Se você se especializar, fazer tudo quanto é curso de renal, você pode ver que vai vir gente, não sei de onde for, para ser consultado com você. Tá entendendo? Porque você vai ser fera em paciente renal. Porque você vai estudar meia boca em todos um pouquinho, é melhor ser uma boca maneira em um só, né? Até porque hoje tem muita concorrência, entendeu? Tem nutricionista para tudo quanto é canto, não é só em São Fidélis, é em tudo quanto é lugar. Não só nutrição, tudo quanto é área hoje, né? Tá um pouco saturada, né? E eu acho que você focar numa área, eu quero atividade física. Claro que você fica preso, né, um pouco. Eu não atendo isso, não atendo aquilo, você pode perder paciente. Mas depois que você fizer seu nome e as pessoas que começarem em você ver que você é bom naquilo, eles vão te indicando, vai vir gente até de outra cidade para ser atendido por você, entendeu? Então, isso faz muita diferença também. Então, se eu fosse atuar na área clínica, assim, minha sugestão, se eu fosse atuar hoje na área clínica, de consultório, eu escolhi a área que eu queria e eu ia me especializar nessa área. Igual em Talcara. Em Talcara eu só atendo criança e gestante. Eu atendo criança com diabetes, hipertensão, com tudo, mas eu só atendo criança e gestante, e até criança até adolescência. Adulto já é outra área, porque a gente consegue se especializar um pouco mais naquilo que você está fazendo, entendeu? Eu acho que eu acho assim, não que eu não possa, que eu não atenda adulto. Se eu precisar atender um adulto, eu vou atender, entendeu? Eu vou atender qualquer tipo, eu vou atender paciente renal, eu vou atender diabético, eu vou atender qualquer patologia, eu vou atender,
eu atendo, né? Se eu tiver que atender. Mas, se eu fosse hoje trabalhar com isso, eu ia escolher uma especialidade, né? Se eu fosse trabalhar em ambulatório. Mas hoje a gente também não pode ficar escolhendo muito. No início, a gente não pode fazer muito isso, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Mas depois que você estudar, e cada um vai se encontrando também, né? Tem gente que só gosta da área esportiva, e cada um depois vai se encaixando. Eu gosto de UAM. Ou saúde pública mesmo, que é para onde eu fui, ou UAM. UAM, não sei se eu trabalharia hoje mais em UAM, também porque não tem tempo, porque o UAM, geralmente, o nutricionista de UAM, ele tem que trabalhar todos os dias, né? A não ser que ele seja, quando ele é gerente de unidade. Ou é plantonista, trabalha dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando o contrato é grande, por exemplo, na Unimed, era só eu de nutricionista na empresa contratada, tá? E eram 2 nutricionistas clínicas para dar conta daquele hospital todo. Só eu de nutricionista, não tinha um auxiliar administrativo para me ajudar. Eu ficava louca, não sei como que eu dei conta daquilo. Eu pedia todo mês, porque quem tinha que autorizar a contratação era a empresa contratante, a Unimed, porque ele que pagava mão de obra, né? Porque lá o contrato era mandato. Todo mês eu pedia, pelo amor de Deus, libera a contratação de mais uma nutricionista para me ajudar. Nunca tinha dinheiro, resultado. Viam que eu me virava, né, que dava conta, não ia contratar nunca, né? Mudou o contrato para gestão. No contrato de gestão, automaticamente eles já colocaram lá. Ah, o preço vai ser esse aqui da refeição, mas o meu quadro vai ser isso aqui, ó. 3 nutricionistas. Eu brinco até hoje, que eu virei 3 e as nutricionistas clínicas viraram 6. De 2, foi para 6. Elas não trabalham mais lá, né? Elas saíram também. De 2 foram para 6, que elas pediam também contratação de clínica e nunca podia. Agora tem 6 e eu virei 3. Agora tem uma gerente e 2 plantonistas, que dão um suporte lá na cozinha, né? Porque é muita coisa para fazer. Aí fica bem mais fácil de um contrato dar certo, né? Porque tem muita gente vigiando, acompanhando, fiscalizando, né? Do que uma pessoa sozinha. E aí, então, voltando lá, que eu acabei fugindo um pouco do assunto, né? Voltando, então, para os tipos de contrato de gestão mista, esse é um tipo de contrato que ele não acontece muito, mas as empresas apresentam essa proposta, né? Por quê? Para o cliente avaliar o que ele vai achar melhor. Se é o contrato mandato, se é o contrato gestão, ou se é o contrato gestão mista, né? Nesse tipo de contrato, a empresa ela vai contratar os serviços da empresa terceirizada, que vai utilizar as instalações da empresa contratante para o preparo das refeições. Então, vocês viram que nos 3 tipos de contrato, desse tipo de contrato, a instalação é de quem? Da empresa que contratou, tá? Nos 3 tipos de contrato, a instalação é da empresa que contratou. A contratada vai assumir toda a contratação da mão de obra, porém, o valor total dessa mão de obra vai ser repassado junto com os encargos para a empresa contratante através da parcela fixa. Então, a mão de obra, por isso que eles chamam de gestão mista, por quê? Ele é um pouquinho de gestão e um pouquinho de mandato, estão entendendo? Então, a mão de obra vai ter um valor fixo. Minha folha de pagamento, mais encargo, mais isso, mais aquilo, é 500 mil reais. Então, todo mês, até o dissídio sair, eu vou ter uma parcela fixa de 500 mil reais para receber da empresa que me contratou. Já a parte de gênero alimentício e dos demais produtos que eu vou utilizar no preparo da refeição vai ser repassada através de um valor fixo de cada refeição, igual é no gestão, por isso que chama gestão mista. Então, nós vamos ter uma parcela fixa, que vai ser a mão de obra, e vamos ter um valor que é fixo também, porém, em cima da refeição. Vai ser fixo ou não vai ser? Por quê? O valor da refeição vai ser fixo, R$10 por pessoa. Mas se passou 100 pessoas, vai ser um valor, né? A mão de obra, a planilha, que eles vão ter que pagar. Se passar 1.000, já vai ser um outro valor. Então, assim, vai ser um valor variável, mas não vai passar de R$10 por refeição ou R$5 por de jejum, que vai ser de acordo com o número de refeições que forem passadas. Para isso também, esse número de refeições eles têm que ser passados o mais correto possível, né? E nós só vamos cobrar a quantidade que comeu, a não ser que no contrato permita que, vou cobrar o valor, a quantidade que você me passou que ia passar aqui para comer, tá? Isso tudo tem que estar muito amarrado no contrato. O contrato, eu vou ver se um dia eu mostro para vocês também, que eu tenho muita coisa da época da Unimed, eu levei muita coisa embora. Porque eles iam jogar fora, minha empresa ia jogar fora, né?
que era tudo voltado para o hospital da Unimed. Como o contrato tinha acabado, ia tudo para o lixo, para ser queimado. Falei, para o lixo nada, vai tudo lá para minha casa. Então, eu tenho tudo. Eu tenho contrato, eu tenho todas as planilhas que eu fiz. Por quê? É uma coisa que depois me ajudou, porque quando eu saí de lá, na época que eu saí de lá, eu dava aula só para o curso técnico, né? Eu não estava ainda para a faculdade, nem tinha faculdade de nutrição ainda, já tem um tempinho que eu saí de lá. Então, isso, como me serviu depois? Por quê? Para eu mostrar para meus alunos que faziam um ano, aproveitar as planilhas. Então, serviu muito para eu poder mostrar mesmo para os alunos como é que funcionava. Então, foi ótimo eu ter guardado aquele material todo. Como, então, terceirizar o serviço de alimentação? Atualmente, no Brasil, existem inúmeras empresas especializadas em alimentação, desde as mais pequenas como as mais conhecidas, né? Que é a GR, a Sapori, que é que eu trabalhei, Rio Food, e várias, Sodexo, e várias outras, né? Cabe à empresa contratante realizar o processo de seleção da contratada através de licitação e verificar qual delas atenderá às suas necessidades, né? Melhor preço, qualidade. Por quê? Até isso a gente tem que amarrar no contrato. Porque às vezes a outra ganha o preço. A outra vai me cobrar R$6 no almoço. Por que você está me cobrando 10? Tá bom, mas o arroz que ela vai usar é tipo 1. A carne, qual é? Tudo tem que estar no contrato. Se tiver biscoito, marca de biscoito, porque senão fica igual a prefeitura, ganha licitação, manda um monte de coisa de segunda, né? Aqui em São Fidélis até que não muito, às vezes sim. As nutricionistas daqui às vezes me falam que já tiveram que devolver mercadoria para o fornecedor, né? Porque às vezes não era o que estava no contrato, enfim. Mas tem muito lugar que faz isso, né? Coloca que vai servir uma coisa, serve outra. Então, assim, tá servindo o que está no contrato? Ah, tem empresa que não determina a marca, mas fala, tem que ser de primeira ou de marca boa. Já tem empresa que determina, tipo assim, biscoito recheado, porque lá a gente comprava muito no hospital para médico, para lanche de médico, né? Tinha biscoitinho wafer recheado. Só pode ser Nestlé ou Balduco ou não sei o quê, entendeu? Então, só a marca boa. Suco de caixinha, só pode ser Del Valle, não. Então, isso tudo também tem que estar amarrado em contrato, porque senão é muito fácil, né? Eu fechar meu preço a 8 e você fechar a 15, tá? Mas eu sirvo biscoito Nestlé, Balduco, faço, entendeu? Então, contratos podem variar. Não é só você ver o cardápio, é ver o cardápio e a qualidade da matéria-prima que você está utilizando, tá? Exigir das concorrentes comprovação da competência de pessoal técnico e administrativo e da adequação do quantitativo e qualitativo de pessoal. Por quê? Às vezes você ganha um contrato, fala assim, um exemplo, né? Pega uma empresa aí terceirizada que está começando, né, tadinho, que não tem ainda muita experiência, tá com pessoal que não é tão qualificado, e aí compara com uma Sapori, uma GR da vida, que é uma empresa que está há anos no mercado, multinacional, que já tem toda uma infraestrutura, não sei o quê. Mas o preço dessa zinha aqui ficou bem mais barato, que esse contrato dessa Sapori está muito caro. Mas, às vezes, você não tem que avaliar só o preço. Será que a competência do pessoal técnico que vai entrar para trabalhar aqui na minha unidade são pessoas que têm uma qualidade, uma competência realmente para trabalhar e para administrar esse tipo de contrato? Né? Principalmente se for um contrato grande. Contrato grande, dificilmente, por exemplo, você vai ser contratada, né, recém-formada, para você ser nutricionista de um contrato grande, você sendo a gerente da unidade sozinho. Você pode ser contratada, assim, se a nutricionista, se lá já tiver uma gerente da unidade e for ser contratada várias outras nutricionistas para dar suporte para ela. Geralmente, eles podem contratar uma recém-formada. Para te colocar para gerenciar um contrato, se for um contrato grande, dificilmente ele vai fazer isso. Por quê? Nesse momento, você não vai ter uma competência técnica para poder gerar um contrato grande, assim, que são muitas coisas para avaliar, você não tem experiência. Então, isso pode fazer diferença no contrato, tanto para o contratante quanto para o contratado, tá? Então, está vendo realmente essa adequação, né, desse quantitativo e qualitativo desse pessoal operacional, apresentação de cardápios básicos, descrição de todos os serviços. O que é descrição dos serviços? É você descrever exatamente como vai ser seu serviço. Por exemplo, café da manhã. O que é fazer a descrição de um serviço de um café da manhã, de um contrato, por exemplo? É você colocar lá. O que eu vou servir no meu café da manhã? Pão francês, uma unidade por pessoa. Um pão francês de 50 gramas. Tem que botar, inclusive, gramatura, porque pode ser aquele pãozinho miudinho, né? Até isso, tem que botar. Queijo Minas frescal. Tem que ser o queijo Minas. Se colocar no contrato queijo Minas, não pode ser mussarela. 100 gramas por pessoa. Você vai ter que servir 100 gramas por pessoa e aquele preço que você fez foi em cima de 100 gramas por pessoa. Café.
tantos ml, ou você pode botar em ml ou botar em grama do pó. Tantos ml por pessoa. Leite integral. Tantos ml. Mamão, vai servir fruta, mamão ou banana, não sei o quê. O que você gasta ali de descartável? Copo, isso, você vai fazer o preço, e isso vai ser o que você... Isso é fazer a descrição do serviço. Entendeu? É tudo ali que você vai ter que servir em cada serviço, para você apresentar para o cliente como é que vai ser esse serviço seu, e também para você ter uma noção de quanto você vai gastar para você fazer um custo. Porque ali, com um per capita, com cada coisa que você vai servir e com o per capita de cada alimento, você vai conseguir fazer um custo, o custo médio desse de jejum, né? E para aí você conseguir, junto a isso, juntar com quanto você vai gastar de mão de obra para você formular um preço a ser cobrado para o cliente, tá? Um preço, ele não vai ser, a empresa não vai fazer um preço que você vai cobrar para o cliente do nada, da cabeça dela. Ah, vou cobrar R$10. Não. Para ela chegar a esse preço de R$10, ela tem que fazer um trabalho desse, uma descrição de como que vai ser o serviço, ela vai gastar com descartável, não vai? Quanto que ela está gastando de mão de obra para fazer esse serviço? E assim vai, que ela vai chegar, não, para eu poder concluir isso aqui, eu vou ter um custo de R$10, de R$15. Então, eu vou cobrar, um custo não, eu vou cobrar R$15 para poder ter um lucro, porque na verdade ela vai ver que o custo lá deu, sei lá, 4 e pouco. Ah, eu vou gastar 4 e pouco, com de jejum e com a mão de obra. Então, para ter um lucro, eu tenho que cobrar pelo menos R$8, R$9. Entendeu? Então, ela vai fazer todo esse cálculo. Isso é a empresa que faz também esse cálculo. O cálculo de quanto ela vai cobrar. Mas depois, nós que ficamos fazendo o cálculo do nosso custo diário, para comparar. Se o nosso custo está sendo igual ao custo que eles estão prevendo. Então, quando o contrato é mandato, dificilmente a empresa contratante vai te mandar fazer o custo. Uma vez ou outra, ela vai te pedir para fazer. Quando contrata a gestão, a sua empresa toda hora ela vai te pedir o custo diário praticamente todos os dias. Qual foi seu custo? Com quantos por cento você fechou? Está na meta? E assim, é igual o banco, né? O gerente do banco fica lá, já atingiu meta? Nutricionista de de empresa terceirizada é a mesma coisa. Como é que está a sua meta? Atingiu meta? A gente tem que atingir a meta, para não fechar no vermelho. É desse jeito. Vamos lá, então. Na elaboração, então, desse edital para licitação, é fundamental definir, né, qual é o objetivo da concorrência, as condições específicas, a discriminação dos serviços, né, qualidade e marca desses gêneros alimentícios e demais materiais, características e número de refeições a serem servidas, isso tudo tem que entrar no edital para licitação, que a empresa vai ter que oferecer, né, te informar, tá, custo das refeições e disposições gerais sobre a habilitação, então, desse pessoal. E também na elaboração desse edital, né, e do contrato, deve-se definir objetivamente os critérios abaixo, pois deverão ser periodicamente analisados. Por exemplo, o tipo de preparação, né, o número de preparações por refeição, a qualidade desses gêneros alimentícios, o número de comensais, que é o número de pessoas que vão realizar essa refeição, né, na ONU nós chamamos de comensais, tá? A apresentação das preparações, o sistema de distribuição, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, que isso tudo tem que ser avaliado, de quem vai ser a responsabilidade, qual é a periodicidade que vai ser feito, controle e reposição de utensílios, também mesma coisa, de quem é a responsabilidade, qual é a periodicidade que vai ser feito, destino e acondicionamento do lixo, tá vendo que isso tudo tem que estar muito bem amarrado no contrato? Higienização das áreas, equipamento e utensílios, nível do quadro de funcionários, treinamento e reciclagem, uniformes, exames de saúde, apresentação do pessoal do serviço de alimentação, sistema de cobrança adotado entre a contratada e a contratante e as responsabilidades de cada uma, tanto da contratada quanto da contratante. Tá? É um contratozinho bem extenso, né? Que tem que estar tudo muito bem definido para depois não falar, isso não era minha responsabilidade, ou isso não era minha responsabilidade, e assim por diante, né? Então, finalizamos aqui a nossa aula 2. E por hoje é só, amanhã tem mais. Não se assustaram, não, né? Sim. Só um pouquinho só, fala. Só um pouquinho. Sim. Sim. Não, gente, vocês sabem. Se semana que vem eu vou voltar para aula. Não, eu já estou aqui já no bom. site da minha faculdade trancando a matrícula. Não, agora. Não se assustem, não. Posso falar? Eu, quando fiz um, fiquei traumatizada. Mas eu não vou falar que eu tô
que a minha aula, eu não vou falar que é uma aula boa, que para quem não entende a matéria vai achar tudo a mesma coisa. Como eu tenho a comparação, entendeu, do que eu tive e do que eu estou dando hoje, meu Deus, nem se compara. Se eu tivesse tido na época que eu fiz a aula que eu dou hoje, eu tenho certeza que eu sairia muito mais preparada, pelo menos para um estágio. Eu saí da minha aula de 1 sem saber nada, mais perdida que segue em tiroteio. Eu espero que no estágio não me pergunte isso tudo aí, né? O quê? Eu espero que no estágio não me perguntem isso tudo aí. Não. Se me perguntar, eu finjo que eu tô passando mal, dou uma tremida e caio mole, finjo que eu desmaiei. Eu acredito que é muito prática, né? O estágio é bem tranquilo, o estágio é muito tranquilo. Por isso que eu falei, o estágio é tranquilo, é tão tranquilo, porque como a nutricionista, coitada, ela tem muita coisa para fazer, ela não te envolve muito nessa parte burocrática, porque isso aqui é uma parte burocrática. Por isso que eu falo, só quem se envolve na parte burocrática é o nutricionista, se ele for um nutricionista gerente da unidade, entendeu? Se você for um nutricionista, por exemplo, plantonista, que vai ficar só ali na área de produção, você não vai nem se envolver com essa parte burocrática, entendeu? É porque eu dei o azar, ou a sorte também, que foi sorte, porque eu aprendi muito. De todas as áreas de UAN que eu caí, eu fui a única nutricionista e a gerente da unidade. Então, eu tinha que saber tanto a parte, né, das coisas da cozinha, quanto essa parte toda burocrática, né? Pode ser que você nunca precise ver isso, porque pode ser que você seja um nutricionista de UAN que não se envolva com parte burocrática, que isso acontece, tá? Isso pode acontecer, se você for um nutricionista no hospital, mas não no médico. Agora tem uma que trabalha com a parte burocrática e tem 2 plantonistas, que elas ficam só na cozinha vendo pré-preparo, fazendo escala de funcionário, essas coisinhas assim mais, né? Vigiando os documentos de vigilância sanitária, entendeu? De olho mesmo ali na produção, que a gente chama que é nutricionista de produção, que ele fica literalmente só ali na cozinha, de olho em pé, atrás de funcionário, entendeu? Em nome de Jesus, Deus é Deus. Então, se você trabalhar no que tenha muitas nutricionistas, você vai ver onde você vai se encaixar. Eu já caí de cabeça como gerente de unidade, eu tive que aprender assim, sozinha na marra. Mas foi o que eu falei, quando eu trabalhei numa empresa terceirizada, mesmo eu não sabendo nada, porque eu não sabia nada, gente, não sabia nada, mesmo não sabendo nada, eu tinha um suporte, porque a empresa terceirizada, ela te dá um suporte, entendeu? Então, eu tive muita ajuda, mesmo não sabendo nada. É diferente se eu entrar, era muito pior se eu tivesse entrado num serviço próprio, porque ia ter que ser eu, né? Eu, né? O diretor da unidade não ia saber nada, ninguém ia saber nada. Eu que ia ter que aprender tudo sozinho. Então, o bom de ter trabalhado na empresa terceirizada foi isso, que eu tive treinamento, eu tive tudo. Quando inaugura unidade, vem todo mundo treinar você, treinar funcionário, vem controle de qualidade, vem supervisora, vem engenheiro do trabalho para poder falar sobre segurança de trabalho. Você tem todo um suporte, então você vai aprendendo com o tempo, então fica bem tranquilo. Foi o que eu te falei, é muita coisa? Mas depois que você pega o ritmo, entendeu? Se eu te mostrar o meu pendrive da época que eu trabalhava na Unimed, é porque eu não posso ficar mandando, porque são coisas pessoais, assim, né, que tem nome de empresa, eu não posso ficar mandando isso por e-mail. Mas, assim, se a gente tivesse em aula presencial, eu mostraria para vocês, mas de repente, uma outra oportunidade eu mostro. A quantidade de planilhas que tinham que ser preenchidas, eram muitos documentos, muitos e muitos documentos mesmo. Então, era muita coisa administrativa para ser feito. Né? Mas é muito tranquilo, assim. Depois que você pega o ritmo, é difícil no início. Depois que você aprende, é todo mês a mesma coisa, entendeu? São as mesmas planilhas, você só tem que atualizar os dados, entendeu? É tudo a mesma coisa, não muda. Entendeu? É bem tranquilo, tá? É bem tranquilo, sim. Então, tá, o que eu ia fazer? Jantar? Não, então, vocês querem que eu porque terminou essa parte. Eu ia entrar hoje na aula 3, que é a parte da estrutura física, só que ela é uma aula muito grande, né? Se vocês repararem, a parte de estrutura física é uma das minhas maiores aulas. Vocês querem que eu já comece com ela um pouquinho hoje, ou vocês querem que eu comece com ela só na semana que vem? Vocês que decidem, porque a gente tem tempo, tem bastante tempo para isso. Esse semestre... Semana que vem, Liana, minha cabeça está doendo. Semestre, graças a Deus, a gente não tem feriado, não vai atrapalhar coisas muito. Teóricas, assim, é muito... São chatas, né? Eu concordo. Pesa muito, cansa muito. Eu também acho. Cansa muito. Esse início da nossa disciplina, ele tem muita teoria, porque o UAN tem muita teoria. Mas depois de um certo tempo, nós vamos ter muita prática também. Muito cálculo de custo diário, elaboração de cardápio,
cálculo de faturamento, vocês vão simular fazer faturamento de nota fiscal, de diminuir, de tirar imposto, de ver quanto que o que vocês têm que fazer. Então, depois vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente vai realmente fazer muita aula prática, né? Para online, assim, teoria eu já acho melhor, porque eu acho a aula prática, assim, online tão difícil. A aula prática tem que ser presencial, eu acho que fica mais dinâmico, né? Qualquer aula online é horrível. Mas eu acho que a teoria ainda vai na aula online. Agora, a prática é uma coisa que a gente fazer aqueles cálculos e planilhas, eu estou aqui já sofrendo antecipadamente, eu não sei o que eu vou arrumar. Mas nós vamos dar um jeito. Mas, enfim. Então, tá, a gente termina por aqui, que realmente essa matéria é bem cansativazinha, é enjoadinha. Esse início, essa teoria, eu confesso que ela é enjoadinha mesmo. Mas depois que a gente começar a fazer a prática, ela vai ficar bem bacana. Para quem gosta de UAN, né? Para quem não gosta de UAN, não vai achar bacana hora nenhuma. Quem não gosta de UAN, lute, né? Eu não gosto de estudar e estou estudando, estou lutando, então é isso. Quem gosta de UAN vai começar a gostar mais. E na aula que vem, nós vamos falar da estrutura da estrutura física, eu acho que já fica melhorzinho também, e a gente tem a estrutura física parte 1 e parte 2. A parte 2 eu não mandei para vocês ainda, não. A parte 2 são as fotos do Degasse. Eu tirei várias fotos do Degasse, fiz uma aulinha com os slides de todas as áreas para explicar para vocês como que funciona cada área ali daquela UAN. Ficou muito legal. Vai ser uma aula de ver foto, eu vou amar. Muito legal. Aí eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento, mas ficou muito bacana para vocês entenderem um pouco como é que é a rotina, entendeu? Tá show, tá show, tá show. Tá bom? Então tá. Até terça que vem, então, que nós vamos já entrar na parte da estrutura física. E eu vou marcar com vocês semana que vem uma reunião de estágio. Nós vamos ter que conversar sobre estágio. Tá bom? Tá show. Sobre boa noite, Leandro. Tá? Tá show. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, para vocês. Tchau. Tchau. Oi. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.